nos ligarmos ao mais alto, em companhia de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado e querido. Vamos pedindo aos mensageiros de luz, às fraternidades do espaço, que nos faça companhia neste Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa estender o seu manto sagrado de luz e de amor sobre todos nós, trazendo-nos o amparo necessário para que possamos a cada dia compreender mais e mais os seus ensinamentos. Assim, irmãos queridos, unidos em coração, unidos em pensamento, em sentimentos de bondade, harmonia e muita paz, é que vamos pedindo permissão para darmos por aberto o nosso Evangelho na noite de hoje, dizendo a uma só voz, a um só coração. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós no vosso reino, que seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas continua nos livrando de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, gente, hoje o capítulo por mim escolhido é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Se não for, um dos menores capítulos, né? Mas é de uma profundidade tão grande, é de uma energia tão contagiante que invade todos os corações, né? Daqueles que querem realmente fazer parte da seara do nosso Mestre Jesus. Ele diz assim: vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, no capítulo 11, 28 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após a vida ou simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ensina. O jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Nessa passagem, Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade que traz o Espiritismo. O Espiritismo veio para nos ensinar muitas outras coisas
já que na época de Jesus não era possível dizer tudo por causa do pouco desenvolvimento das pessoas. Veio também para nos relembrar o Espiritismo vem também nos mostrar qual o objetivo dos sofrimentos. Explica que, no fundo, eles acontecem para o nosso bem, para o bem da pessoa, e servem para fazê-la mais feliz em vidas futuras. O Espiritismo esclarece ao homem que ele mereceu sofrer e nos diz também que o sofrimento é justo, pois se não foi por uma má atitude nessa encarnação, tem a sua origem na vida passada. Assim, a pessoa que crê passa a ter grande fé, o que ajuda a suportar as dificuldades e as dores da vida. Ela passa a entender que as dificuldades são, na verdade, problemas menores, e a certeza de felicidade futura faz com que tenha compreensão, paciência e resignação. Esse capítulo, em especial, nos ensina que sempre podemos e devemos voltar ao bom caminho, através da nossa fé em Jesus e nos seus ensinamentos, que nos leva, nos conduzindo à verdadeira vida, né? A importância de nos ligarmos ao alto e estar conectado com o amor do Cristo. Gente, esses dias, ainda hoje eu comentei, até a televisão está incentivando a nós fazermos meditação, né? Para mim, a meditação me ensinou principalmente a me ligar ao Criador. É um momento em que você entra dentro de você e, através da sua respiração, você sente o sopro divino da vida que Deus, que o nosso Pai nos proporcionou para que a gente realmente aprendesse, né, a respirar, a passar, né, por esta encarnação de uma forma mais branda, mais suave, né? Feliz daquele que todos os dias consegue fazer essa conexão com a divindade, né? Todas as vezes que nós pedimos auxílio, ele vem dos céus. Jesus realmente vela todos os dias pelo nosso progresso, né? Nós que estamos encarnados e os desencarnados devemos nos ajudar um ao outro, sim. A morte, ela não existe, e que a vida corporal é simplesmente um campo de provas, né? Essa vida pela qual nós estamos passando é campo de provas para o nosso crescimento mesmo, né? Que devemos amar-nos uns aos outros em primeiro lugar e nos instruirmos em segundo lugar, porque no cristianismo se encontram todas as verdades. Os erros que possam existir dentro do cristianismo, com certeza, são sempre de falhas humanas, né? Todos nós que sofremos devemos nos resignar, porque temos a certeza de que recebemos o consolo para todas as nossas amarguras, para as nossas dores, né? Pois o Espírito de verdade, Jesus, sempre está conosco, né? E nós confiamos no seu eterno amor por cada ser humano, sem distinção alguma, né? O Espiritismo, que é o nosso consolador, né? Nos auxilia, né, a ter um entendimento que o cansaço e o sofrimento de agora são passageiros, que depois deles, né, virão as alegrias, que todos nós temos
condições de sentir essa alegria no nosso futuro. Mesmo aqueles que se encontram em sofrimento, eles ajudam, né, passa a exercer, melhor dizendo, a caridade, né, acaba auxiliando os necessitados, eles acabam diminuindo a sua própria dor e se compadece com a dor do outro. Isso é uma tarefa executada através do amor, né? O nosso Pai Maior está sempre assistindo a tudo, né? Nós temos a consciência de que Deus quer de nós isso, né? Que nós nos compreendamos, que nós nos ajudemos para que o nosso planeta e para que nós mesmos possamos evoluir todos os dias, né? Todos nós devemos compreender que temos as nossas provas e às vezes olhamos para o irmão e achamos que a vida dele é um mar de rosas, né? Só a gente tem dificuldade, porque quando a gente está na nossa aflição, a nossa sempre é a pior de todas, né? Mas hoje, através dos ensinamentos do Evangelho, desta doutrina, temos confiança que a cada um foi dado conforme o seu merecimento, né? Que a justiça de Deus existe, a justiça divina existe e não é falha. Temos certeza ainda de que Jesus é o grande médico das almas, né? E que ele oferece o remédio para a cura de todos nós, sem distinção, pois todos nós somos seus filhos prediletos, né? Preferidos. O Espiritismo também é um convite amoroso que nos leva à recuperação de nossas almas e nos tornam pessoas melhores na fé, no amor, na caridade. Quando entendemos que devemos nos amar assim como Jesus nos ama e quer o nosso bem, começamos a desenvolver em nós mesmos a necessidade de algumas mudanças interiores. Aí começamos aquela nossa reforma íntima, né? E através delas, duas atitudes em especial, né, começam a se desenvolver em nós que queremos evoluir. A abnegação ou a prática do bem sem visar nenhum interesse pessoal, né? E o devotamento, ou seja, a perseverança, o esforço para praticar sempre o bem. Essas virtudes tornam as nossas almas muito mais fortes, porque resumem todos os deveres do Espiritismo, né? O amor, a caridade e a humildade, né? Todos nós temos condições, né, de praticar a caridade. Existe, né, um outro evangelho, né, um outro capítulo do nosso evangelho que fala assim: fora da caridade não há salvação, né? É o exercício, né, do amor, o amor em prática, que faz com que nós, como eu já disse, praticando bem, seja ouvindo, seja abraçando, seja fornecendo até um bem material, aquele que tem menos do que a gente, que faz com que, por pior que seja a nossa dor, a nossa dificuldade, a gente enxergue que o outro passa por dificuldades tanto quanto a gente e até maior, né? Quando nós realmente conseguimos fazer com que Cristo exista dentro de nós, é quando nós estamos servindo de auxílio a alguém. Fora o auxílio que a gente recebe, né, dos desencarnados, né, dessas falanges maravilhosas, né, tão amorosas, que estão aqui, do nosso lado, né? Basta a gente ter um pouquinho de humildade para pedir, né? Todas as vezes que nos encontramos
aflitos realmente, né? Com dificuldades financeiras, né? Que a grande maioria, né? Se sente muito abatido, né? Quando a parte financeira está pegando, né? Aparece o recurso. Não existe o acaso na nossa vida, né? Abençoada doutrina que faz com que nós consigamos compreender que tudo na vida passa. Como nós estávamos falando ainda agora, né? Dos tempos anteriores, né? Da nossa juventude, aquilo passou. Hoje, né? Nós conscientes que nos encontramos, né? A gente tem consciência que foi bom. As coisas ruins passam, as boas também passam, e nós ainda estamos aqui, né? E através da nossa perseverança, da nossa introspecção, com a nossa pequenas mudanças que são feitas diariamente, né? A gente vai se reformando intimamente, né? A gente sabe que a gente não é perfeito ainda. Se fôssemos aqui, não estaríamos mais, né? Mas nós podemos, sim, nos melhorar a cada dia, né? Depende da nossa mente, depende da nossa vontade. Deus está sempre ao nosso lado. Jesus passou por uma transformação enorme para trazer a nós o ensinamento maior, que é amar, né? Nós estamos aqui nada mais, nada menos para aprendermos a nos amar, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, né? Abençoado aquele ser que perseverou através do amor e conseguiu enxergar em si próprio, né, as suas virtudes, né? Porque nós pensamos às vezes que somos a mais infeliz das pessoas, mas nós temos uma centelha divina dentro de nós, né? Que faz com que nós percebamos que existe o bom, o bem dentro de nós, né? E esse bem pode ser expandido de diversas formas, né? Através da profissão que a gente tem, seja enfermeiro, seja um médico, seja um professor, cada um tem seu valor e a sua necessidade de existir para poder fazer o quê? Dar ao outro aquilo que ele ainda não possui, o conhecimento, né? O conhecimento de várias formas, né? Seja ele intelectual, seja espiritual, né? Agora, esse conhecimento, quando fixado, né, na nossa mente, né, quando estudado, né, assim como o espiritismo, né, a gente tem condições de auxiliar mais, né? Quando nós conhecemos, né, determinada profissão, a gente tem condições de exercer melhor o nosso papel. E dentro da nossa doutrina, nós sabemos da nossa missão, né? Nós sabemos que é a caridade pura e limpa, né? É tudo aquilo que a gente consegue fazer de coração, seja ouvir, seja falar, né? Seja explanar, né? Os ensinamentos do Cristo, seja passar a experiência, seja o que for, mas a gente tem que nos ajudar, né? A gente tem que vibrar pelo bem do outro, né? Para que o outro possa se melhorar, porque o outro melhorando, o nosso mundo melhora, né? Eu digo sempre, né? Os nossos inimigos, né? Que não vão muito com a nossa cara, né? Que tem alguma mágoa contra a gente, o que a gente faz? A gente não reza, não ora, não imagina uma luz enorme sobre a pessoa e a pessoa vem se chegando, começa a enxergar em você um amigo, um irmão. Isso funciona, gente. Por pior que a pessoa por piores que sejam, né, os sentimentos que alguma outra pessoa
tenha por você, a partir do momento em que você se une ao amor do Cristo, né, que nos governa e emana para o outro felicidade, amor, paz, prosperidade, esse outro volta a se aproximar de você, né? Nós vivemos num universo tal qual uma teia e todos nós nos ligamos, né? O que não podemos jamais é deixar que a vibração baixa tome conta de nós, né? Às vezes, qual de nós não passou por um momento de melancolia, por um momento de tristeza, né? E pedimos auxílio lá no nosso grupo de vibrações, né? E essa vibração chega. É porque nós entramos na mesma sintonia. Quando nós conseguimos entrar na sintonia junto ao nosso Mestre Jesus, aqui todas as falanges do bem, todos os nossos amigos espirituais estão aqui pronto para nos auxiliar, né? A gente faz vários trabalhos mentalmente, né? Conseguindo, através da nossa sintonia, da nossa vibração, alcançar tantos outros em aflição, né? Mas não podemos esquecer nunca, né, que precisamos nos alimentar na nossa fé para que a nossa vibração jamais diminua, né? Aí eu tenho a certeza que todos nós podemos ser bons espíritas e podemos ser bons exemplos. Depende de nós e da nossa vontade de realizar, né? Precisamos realmente vibrar por todos esses que estão chegando no nosso planeta agora, né? Eles é que realmente vão transformar o nosso planeta, né, de provas e expiações para a regeneração. Mas a gente não pode esperar, né? Talvez muitos de nós não estaremos aqui neste momento, né? Então nós temos que começar a nossa regeneração hoje, a nossa renovação diariamente, né? E pensando nisso, eu quero aqui dividir com vocês, né, através da fonte viva, né? É claro que preparando e lendo para o Evangelho, a gente sempre vai buscar mais um auxílio, né? E eu fui buscar o auxílio de Emmanuel, o que ele poderia me ajudar para concluir esse Evangelho tão profundo. E caiu aqui na lição, no item 107 do Fonte Viva, onde ele diz assim: renovemo-nos dia a dia, transformai-vos pela renovação de vossas mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é Paulo quem diz, está em Romanos e tem capítulo 12, item 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e suportá-los. A força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições
dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Deus maravilhoso quer que nós progredimos, né? E nós também queremos isso, né? Por isso estamos aqui, né? Nos confraternizando através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradeço a todos vocês, né? A paciência, né? E espero realmente que esse Evangelho tenha ajudado a cada um de vocês a refletir. Hoje eu fiz o meu melhor, amanhã vou tentar novamente. E assim sucessivamente, né? Todos os dias dá a nós essa possibilidade de renovação. Renovação interior, renovação exterior, já que o nosso exterior sempre é um reflexo daquilo que sentimos, né? Às vezes a pessoa vira para você e fala: nossa, você tem uma luz, você é maravilhoso, você expande alegria, ou não. Tudo isso vai depender da sintonia na qual nós nos encontramos. Quando a nossa sintonia é no bem, né, é no exercício do bem ao próximo, Jesus está aqui, pertinho de nós, dentro de nós, isso reflete no nosso exterior. Que o nosso exterior seja sempre, para todos que nos veem, reflexo do amor de Cristo, né? O Espírito da verdade, o verdadeiro renovador das nossas almas. Muito obrigada a todos. Vamos então, agora, né, nos unir mais uma vez com o alto. Vamos nos ligar a Jesus e que essa energia de amor, de paz, de serenidade invada todos os nossos corações, para que possamos neste momento vibrar tudo o que há de melhor em nós para esses nossos irmãos, o qual os nomes foram colocados nas vibrações. Nós temos certeza, Pai, de que todos receberão teu amor, a tua misericórdia. Temos certeza, Jesus, que vós nos ampara a todos os segundos de nossas vidas aqui encarnados. Temos certeza ainda, Jesus, de que todos aqueles que se encontram em aflição encontrarão abrigo e consolo em Ti, Jesus. Assim, irmãos queridos, vamos pedindo licença para encerrarmos nosso Evangelho na noite de hoje com a nossa prece das fraternidades. Vamos dizendo de coração: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus,